Eles vão dizer que é sorte. Vão apontar os resultados, nunca os sacrifícios. Vão enxergar o ouro, mas jamais o suor que o forjou. Mas você sabe a verdade. A vida é um campo de batalha. E cada dia, cada amanhecer, é um convite silencioso à guerra. Não contra o mundo lá fora, mas contra aquilo que vive dentro de você. Suas desculpas, seus hábitos, sua preguiça, sua dúvida, seu medo de ser grande. E é aí que a disciplina entra. Disciplina é a ponte entre quem você é e quem você veio ao mundo para ser. É o fogo invisível que queima dentro dos que vencem. Não grita, não se exibe, mas constrói impérios em silêncio. Enquanto os fracos buscam conforto, os disciplinados constroem legado. Lembre-se, ninguém ergueu nada grandioso sem antes aprender a fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. E ele não chamava isso de fracasso, chamava de aprendizado disciplinado. Você quer luz na sua vida? Então esteja disposto a caminhar por 1000 noites escuras com determinação cega, porque é exatamente isso que a disciplina faz. Ela te transforma em um arquiteto do invisível. Alguém que constrói o que ainda não se vê, mas que já vive dentro da mente com tanta clareza que o mundo será forçado a enxergar também. Mas a mente é traiçoeira. Ela vai te implorar por conforto, vai inventar desculpas elegantes, vai transformar o só hoje não em nunca mais. Vai mentir dizendo que amanhã é melhor, que descansar agora é necessário, que você merece. Não se engane. Você não precisa de mais descanso, precisa de mais clareza. Clareza do que quer, clareza de quem precisa se tornar, clareza de que o mundo lá fora só respeita quem tem coragem de se comprometer com o que ninguém vê. Veja Henry Ford, visionário sim, mas antes disso, disciplinado. Ele não nasceu com as respostas, ele construiu perguntas melhores, ele testou, fracassou, recomeçou. Quando disseram que era impossível fabricar um carro para a massa, ele respondeu: então faça o impossível, mas faça. E o impossível se curvou à disciplina. Você quer mudar sua vida? Não precisa de sorte, precisa de direção. E depois, de repetição. Repita o que funciona, repita o que é difícil, repita o que ninguém quer fazer. E logo, enquanto os outros reclamam da escada, você já estará no topo. Cansado, talvez. Mas lá em cima, e o que vai te levar lá? Não é motivação, é decisão. A motivação é volátil. Vem e vai como o vento. Mas a decisão é como uma raiz. Ela se aprofunda no chão da sua alma e sustenta o peso dos seus sonhos, mesmo nas tempestades. Por isso, tome uma decisão agora. Não de mudar o mundo, mas de mudar sua rotina. Porque sua rotina é o molde do seu destino. Se você quer escrever um novo futuro, mude o que faz quando ninguém está vendo. Acorde antes do sol. Estude quando todos dormem. Treine quando o corpo pede descanso. Trabalhe quando o mundo se distrai. Sonhe com os olhos abertos e os pés firmes no chão. Isso é disciplina. Fazer do incômodo o seu combustível. Transformar o não consigo em ainda não. E o não tenho tempo em vou criar tempo. E não espere que te aplaudam por isso. O caminho da disciplina é solitário. Mas é esse silêncio que te fortalece. Porque enquanto os outros precisam de validação, você só precisa de propósito. Propósito, essa é a base. Porque sem ele, até a disciplina morre. É o propósito que te levanta no 5º dia seguido de fracasso, que te faz levantar da cama com o coração em pedaços, que te lembra que você não está aqui por acaso. Andrew Carnegie, que saiu da pobreza extrema para se tornar um dos homens mais ricos do mundo, dizia: a pessoa que não pode dominar a si mesma
jamais poderá comandar coisa alguma. E Carnegie sabia: o controle externo começa pelo domínio interno. Então, se o mundo parece fora do seu controle, olhe para dentro e se pergunte: o que eu posso dominar hoje? Seus pensamentos, seus horários, sua alimentação, seu foco. Domine o micro e o macro se dobrará. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas ser melhor do que ontem e fazer isso hoje. E depois, amanhã. Até que a sua nova versão se torne inevitável. E ela virá, mas não com fogos de artifício. Ela virá quando você estiver cansado, mas continuar. Quando estiver perdido, mas seguir andando. Quando ninguém acreditar. E você ainda assim continuar construindo. Veja Walt Disney. Ele foi demitido de um jornal por falta de imaginação. Foi à falência várias vezes, rejeitado por mais de 300 bancos antes de conseguir o financiamento para o que hoje é o império da Disney. Você acha que foi talento? Não. Foi disciplina. A disciplina de acreditar todos os dias em algo que ainda não existia, de trabalhar nos bastidores quando tudo parecia ruir, de continuar vendo castelos, mesmo estando no meio dos escombros. Você também pode, mas só se parar de esperar a permissão do mundo. A disciplina começa no instante em que você decide parar de ser vítima e começa a ser autor da própria história. Não importa de onde você veio, não importa o que te disseram, não importa quantas vezes você falhou, importa o que você faz com isso, porque a disciplina é o pincel e sua vida é a tela em branco. Você está com o pincel na mão e a pergunta agora não é: será que eu consigo? Mas sim, o que eu estou disposto a sacrificar para pintar a vida que desejo viver? A disciplina exige sacrifício. E o sacrifício é o que separa os que sonham dos que realizam. Você vai precisar abrir mão do conforto, da opinião dos outros, das distrações, do vício em resultados imediatos. Vai ter que dizer não a convites, vontades, atalhos. Porque cada não que você diz ao mundo é um sim que você diz ao seu futuro. Os grandes não nasceram grandes, eles nasceram determinados. Abraham Lincoln falhou em eleições, perdeu a noiva, faliu em negócios e quase tirou a própria vida, mas ainda assim decidiu levantar. Porque dentro dele havia uma convicção maior do que qualquer derrota. Ele sabia que tinha um propósito, e era a disciplina que o colocava de pé todos os dias, até que aquele propósito vencesse o caos. Você tem um propósito, e se não tem certeza de qual é, então que sua disciplina seja sua bússola até encontrá-lo. Porque não é o talento que revela o propósito, é a ação contínua. É fazer, errar, corrigir, continuar. Fazer, errar, corrigir, continuar. Repetidamente. Como uma marcha silenciosa rumo à grandeza. Você já parou para pensar por que algumas pessoas alcançam o que querem enquanto outras apenas assistem? Não é porque nasceram especiais. É porque fizeram mais do que se sentiam motivadas a fazer. Elas não viveram na emoção, viveram na decisão. E a decisão mais poderosa que um ser humano pode tomar é: eu serei quem eu nasci para ser, aconteça o que acontecer. Essa decisão exige blindagem mental, porque o mundo vai te testar, vai te empurrar para longe do caminho, vai rir das suas rotinas, vai zombar da sua disciplina, vai tentar seduzir você com atalhos. Mas escute, cada vez que você diz não ao que te enfraquece, você se torna mais forte. Cada escolha cria músculos internos. Cada dia de esforço constrói a versão que o futuro exige de você. Quer liberdade? Então, aprenda a se controlar. Quer abundância? Então aprenda a plantar quando ninguém mais quer trabalhar a terra. Quer paz?
Então tenha coragem de viver em guerra contra os seus próprios sabotadores internos até vencê-los. Porque o maior inimigo que você vai enfrentar olha para você no espelho todos os dias. E esse inimigo sabe exatamente onde te atacar. Nas suas fraquezas, na sua impaciência, nas suas comparações, na sua necessidade de aprovação. Mas a disciplina é a espada que corta esse inimigo ao meio. Ela te liberta. Porque te dá poder sobre si mesmo. E quem governa a si mesmo, governa o destino. E sim, vai doer. Vai ser desconfortável. Vai parecer injusto. Porque enquanto os outros descansam, você estará construindo. Enquanto eles se distraem, você estará evoluindo. E por um tempo, ninguém vai notar. Mas um dia, tudo muda. A plantação vira colheita, o suor vira ouro, o esforço vira respeito, e as madrugadas solitárias se transformam em manhãs vitoriosas. E nesse dia, as pessoas vão perguntar: qual é o segredo? E você vai sorrir. Porque saberá que não foi sorte, não foi talento, não foi milagre. Foi disciplina. Aquela decisão invisível de continuar quando tudo gritava para você parar, e não é porque você não sentia dor. É porque você aprendeu a usar a dor como combustível, como aço que molda o seu caráter. Pense em alguém quebrando pedras no deserto, sol escaldante, mãos feridas, suor pingando. Nada acontece, nada muda. A rocha parece inquebrável, mas ele continua. Um golpe, 2, 10, 100, até que, clac, a pedra parte. Não foi o último golpe que a quebrou. Foram todos, inclusive os que pareceram inúteis. A disciplina é isso. Golpear a rocha do seu destino todos os dias, mesmo quando ela não parece rachar. Porque cedo ou tarde, ela vai ceder. E quando ceder, será de uma vez. E quando esse momento chegar, que tipo de pessoa você terá se tornado? Alguém moldado pela dor ou definido pela coragem? Você escolhe. Todo dia, toda manhã, toda vez que o despertador toca, toda vez que a voz da dúvida sussurra, toda vez que a opção fácil se apresenta. Você escolhe avançar ou recuar, crescer ou reclamar, construir ou esperar. A vida não te dá o que você deseja. Ela te dá o que você exige de si mesmo. E exigir de si mesmo é a essência da disciplina. Você acha que grandes impérios foram construídos por homens confortáveis? Alexandre, o Grande, dormia com seus soldados. Steve Jobs usava os mesmos jeans todos os dias para não desperdiçar foco. Muhammad Ali dizia: eu odiei cada segundo do treino, mas disse a mim mesmo: não desista, sofra agora e viva o resto da vida como um campeão. É isso. Sofra agora, mas sofra com propósito. Sofra com direção. Porque o sofrimento com propósito é temporário. A vitória que ele traz é eterna. Você quer resultados eternos? Então viva com urgência, com intensidade, com padrões elevados, com escolhas difíceis. E não se esqueça, tudo o que você tolera, você reforça. Se você tolera a mediocridade, reforça a mediocridade. Se tolera preguiça, reforça a preguiça. Mas se você só tolera excelência, então a excelência se tornará inevitável. E ela virá. Lentamente talvez, mas virá. Porque nada no universo resiste a um ser humano que se recusa a desistir. Nada para alguém que decidiu se tornar incontrolável diante da própria fraqueza. O mundo pode ser cruel, o caminho pode ser solitário, mas a disciplina transforma. Cada espinho em impulso, cada pedra em degrau, cada obstáculo em refinamento. Veja, o fogo queima, mas também purifica o ouro, e a vida vai testar você. Vai colocar você no calor da frustração, da dúvida, da exaustão. Vai perguntar todos os dias: você quer mesmo isso? E só a sua resposta em forma de atitude será ouvida.
A disciplina é essa resposta silenciosa. É o que você faz quando ninguém vê, quando ninguém bate palmas, quando o mundo inteiro dorme e você está lá construindo. Você já viu uma águia caçar? Ela espera, observa, silenciosa, incansável. E, quando a oportunidade surge, ela mergulha com precisão e força. Não há hesitação, não há medo, há propósito. Você precisa se tornar essa águia, esperar com paciência, trabalhar em silêncio e, quando chegar a hora, atacar com tudo. Mas você só poderá fazer isso se tiver preparado as suas asas, se tiver treinado os seus olhos, se tiver forjado a sua força na rotina que ninguém quis viver. Você quer ser lobo, mas vive como ovelha? Você quer a liberdade dos grandes, mas se comporta como um prisioneiro dos próprios impulsos? Então ouça isso. O seu destino não está no que você faz de vez em quando. Está no que você faz sempre. Pequenas escolhas, repetidas com consistência brutal. É isso que muda a sua vida. Acordar mesmo sem vontade, estudar mesmo sem prazer, treinar mesmo cansado, economizar mesmo quando todos gastam, trabalhar mesmo quando tudo parece dar errado. Porque isso é o que ninguém quer fazer, e é exatamente isso que separa os que vencem dos que assistem. Diferença entre o amador e o mestre? Não é o talento, é a repetição, é a constância, é a decisão diária de melhorar 1%, todos os dias, sem falta, sem desculpas. E aí, um dia, você acorda e percebe, você não é mais quem começou. A dor virou força, o cansaço virou combustível, a dúvida virou convicção. Você se transformou, porque disciplina é isso, uma jornada de transmutação. Você começa como um sonhador frágil e termina como um guerreiro implacável. E não é porque o caminho ficou mais fácil, é porque você ficou mais forte. Lembra quando você queria desistir? Lembra daquela madrugada escura, sozinho, achando que nada estava funcionando? Você não desistiu. Você ficou. Você segurou firme. Você confiou. E agora? Você está vendo os frutos brotarem da terra que você regou com suor, lágrimas e fé. Isso é disciplina. Plantar, mesmo quando o solo parece infértil. É construir, mesmo quando ninguém acredita. É seguir, mesmo sem garantias. E sabe por quê? Porque a verdadeira fé não precisa ver para acreditar. A verdadeira fé age antes da evidência. E disciplina é fé em movimento. Você confia tanto naquilo que quer, que não precisa mais de motivação. Você se move porque deixar de se mover seria uma traição contra o seu próprio destino. Não há espaço para mediocridade quando você vive com essa intensidade. Olhe ao seu redor. Muitos estão esperando motivação, esperando o momento certo, esperando que a dor passe, que as contas se resolvam, que o medo desapareça, esperando e desperdiçando a única coisa que jamais volta: o tempo. Você não pode se dar esse luxo. Você veio para transformar, para liderar, para quebrar ciclos. Então seja o ciclo que termina aqui. O ciclo da preguiça, do comodismo, da autossabotagem, da vida pela metade. Que ele morra em você, para que uma nova geração nasça da sua decisão. Porque você não está lutando só por você. Você está lutando pelos seus filhos, pelos seus pais, pela versão de si mesmo que um dia implorou por uma chance. E agora tem essa chance nas mãos. A disciplina é a ponte entre o que você é e o que você pode se tornar. Mas você precisa atravessar, e cada passo vai doer. Cada passo vai testar a sua alma, mas cada passo vai te reconstruir. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser comprometido. Você não precisa acertar sempre, só precisa nunca parar. Porque enquanto os fracos procuram motivação, os fortes constroem momentum. E momentum não vem dos grandes feitos, vem dos pequenos compromissos honrados todos os dias.
Vem de vencer a cama, vencer a procrastinação, vencer o velho eu, e com o tempo você se torna imparável. Não porque tudo dá certo, mas porque nada mais te derruba. Você entendeu que a dor não te para, ela te forma. Você entendeu que a disciplina não é opressão, é libertação. E agora, o mundo começa a sentir a sua presença. Você já não precisa mais provar nada para ninguém, porque sua vida se tornou prova viva. Prova de que é possível vencer sendo íntegro. Prova de que é possível prosperar com propósito. Prova de que é possível transformar suor em ouro. E quando você olha para trás, não vê mais o caos, vê a construção. Vê que cada lágrima foi cimento, cada queda foi fundação, cada dia difícil foi necessário, porque a disciplina te levou aonde nenhum atalho poderia levar. Você descobriu que riqueza de verdade não é só dinheiro no banco, é caráter, é clareza, é paz com sua consciência quando deita à noite, sabendo que está se tornando aquilo que nasceu para ser. Você aprendeu a respeitar o processo, a amar o invisível, a confiar no invisível, porque entendeu, as raízes crescem no escuro. Enquanto o mundo celebrava vitórias vazias, você estava no silêncio, cultivando força. Enquanto eles corriam atrás de atalhos, você cavava profundo, onde os tesouros reais sempre estiveram. Você se tornou raro, porque decidiu fazer o que quase ninguém está disposto a fazer. Você disse não ao conforto. Você disse sim ao desconforto construtivo. Você pagou o preço. E agora, a vida começa a pagar os juros, porque a disciplina que antes parecia uma prisão era o mapa para a sua liberdade. E o suor que antes queimava, agora brilha como ouro. Você entendeu que vencer na vida não é uma questão de sorte. É uma questão de postura. Não é sobre talento, beleza ou origem. É sobre decisão. Sobre quantas vezes você consegue cair e ainda assim levantar com fogo nos olhos. É sobre olhar para o espelho e declarar: eu sou o único responsável por onde minha vida vai chegar. É sobre saber que ninguém virá te salvar, e mesmo assim seguir com coragem. É sobre assumir o comando da própria história e escrever cada linha com intenção, com coragem, com disciplina. Porque no fim, a pergunta nunca foi: você é capaz? A pergunta sempre foi: você está disposto? Disposto a passar noites em claro para construir algo maior que você. Disposto a ser incompreendido hoje para ser respeitado amanhã. Disposto a treinar em silêncio para vencer em alto volume. Disposto a suar sangue hoje para herdar ouro amanhã. A maioria foge disso, mas você não é a maioria. Você é exceção. Você é a prova viva de que é possível. Você é o filho do fogo que não se queimou, se fortaleceu. Você é aquele que entendeu o segredo, que a disciplina é a única ponte entre quem você é e quem você nasceu para ser. E essa ponte é construída, passo após passo, com suor, silêncio e coragem. Então prometa a si mesmo, aqui e agora, nunca mais negligenciar o seu poder. Nunca mais romantizar a preguiça. Nunca mais aceitar uma vida morna. Porque você viu o que acontece quando um ser humano desperta. Você viu o que acontece quando um ser humano escolhe a disciplina como estilo de vida. O impossível começa a se curvar. O improvável começa a acontecer. As portas começam a se abrir. E o mundo começa a ouvir o som daquilo que não pode mais ser calado. A sua grandeza. Você se tornou o que nasceu para ser. E isso ninguém pode tirar de você, porque a disciplina já te deu o que você buscava o tempo todo: controle, poder, liberdade, identidade, destino e, acima de tudo, honra. A honra de olhar para si mesmo sem abaixar os olhos.
A honra de saber que, mesmo quando tudo dizia, pare, você disse, continue. A honra de viver uma vida que vale ser contada. Então vá, erga-se, caminhe como quem sabe o próprio valor, trabalhe como quem tem uma missão inegociável e viva como quem entendeu de uma vez por todas que o suor de hoje é o ouro de amanhã e que o poder da disciplina já está em você, use-o.